Gravação iniciada. Gravação iniciada, presidente. Gravação iniciada, boa tarde. Começaremos agora a sessão do dia 14/4, às 14 horas. Estamos aqui na mesa, como digamos, como a gente fala na sessão presencial, né? Composição da mesa é virtual. Doutor Luiz Eduardo, doutora Tatiana, doutor Rodrigo Mineiro, doutor Valcir, doutor Jorge, doutora Érica, doutora Vanessa e eu, Rodrigo Postos. Então eu peço já a Patrícia que convoque, deixando para a mesa a procuradora da Fazenda e o patrão do item 108, Otton de Azevedo Lopes. Faria a convocação, presidente. Esse cara é filho do Osíris. Item 6. É meu colega da UNB. É que estava com a gente lá, né? Ele estava intermediando o curso de mestrado aqui do CAF. Sim, nós trabalhamos juntos, né? Várias coisas com ele. Nosso Minter. Eu dei aula com o irmão dele, faleceu novo o irmão dele. Sim, era banheiro. Sim. Para o doutor Otton entrar. Presidente, desculpa, qual item? Item 108. Doutora Concília, boa tarde. Boa tarde. Olá. É uma ótima sessão, né? Que tá todo mundo conseguindo, né? Uhum. Ainda bem. Doutor Otton, consegue nos ouvir? Boa tarde a todos, a todas. Professor Otton, bom revê-lo. Dei aula com o irmão dele, Osíris. Olha a coincidência. Há 2 horas atrás, na sessão da manhã, eu falei sobre o livro do seu pai. Que interessante. Comentei, não foi, Rodrigo? Comentei há 2 horas atrás que a gente tem poucos livros na área aduaneira e que um deles não é um curso completo, mas é sobre regimes especiais, que é o do seu pai, doutor Osíris. Ô, presidente, se me permite, até o ex-conselheiro, nosso colega Rosaldo Trevisan, ele tem um portal, chama Portal Aduaneiro, no Instagram, e ele fez a análise, a apresentação dessa obra, Regimes Aduaneiros Especiais, no último post dele. Sim, por isso que eu lembrei da obra dele. Foi feita uma apresentação numa live nos últimos dias. Nos últimos dias teve uma apresentação sobre essa obra. Os regimes aduaneiros especiais, doutor Osíris. Também fazer uma observação, presidente. Quando eu fiz o treinamento da ESAF entre agosto e dezembro de 1985, o doutor Osíris era o diretor-geral da ESAF naquela época. Saudoso doutor Osíris. Eu falei que mais cedo também que tem poucos livros completos. O Delisiane também não é. O Delisiane, ele passou sobre tributos ao comércio exterior. Ele é um livro completo de direito aduaneiro. Então vamos iniciar. Vou ler o relatório. Olha lá, o livro do seu pai aí. Que bom, obrigado. Bacana. Foi coincidência, hoje que a gente estava comentando isso aqui. Dei aula com seu irmão também em alguns lugares por aí. Então, esse é o item 108 da pauta. Recorrente Taurus Blindagens, interessado Fazenda Nacional. Vou fazer a leitura do breve relatório. Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra a decisão do Acórdão 3301-006597, que recebeu a seguinte ementa. Falta de licença de importação, penalidade. Aplica-se a multa por falta de
aplica-se a multa por falta de licença para importação, quando resta demonstrado que a mercadoria importada estava sujeita a licença não automática e que referida licença não foi obtida pelo importador junto ao órgão competente. Essa multa de 1% não subiu, se não me engano. Não subiu. Aplica-se a multa de 1% do valor aduaneiro da mercadoria quando o importador omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativa tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. A divergência suscitada diz respeito à aplicação da multa por importação de mercadoria sem licença de importação. O nosso famoso 6332A do Regulamento Aduaneiro. Conforme a narrativa presente nos autos, o importador informou que estava adquirindo tecido ultra-resistente com fibra de aramida e borracha SB Gold Flex 95836 no código NCM 5407.10.21. Perícia técnica realizada a pedido do físico, contudo, constatou que a mercadoria analisada não apresenta borracha em sua constituição, conforme havia sido informado pelo interessado, apresentando características de tecido à prova de balas. Por conta de esclarecimento de caráter mercadológico, o produto foi importado e foi reclassificado no código 5704.10.11, destaque 008, sujeito a licenciamento não automático. O recurso especial foi admitido conforme despacho em agravo. Contra razões da Fazenda, pede que o recurso não seja admitido e o mérito seja negado o provimento. Com a palavra, o doutor Odon para fazer a apresentação por 15 minutos. Até 15 minutos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, agradeço a oportunidade e esclareço que, em verdade, o recurso especial é um recurso bem simples, assim como o agravo. Os dois casos se baseiam em fatos idênticos, em situações fáticas idênticas. Ambos tratam da possibilidade de aplicação da multa pela importação de tecido à prova de balas, sem a declaração específica do DESEX, com base na autorização do Exército. A única peculiaridade que distingue o acórdão recorrido do acórdão paradigma é que a conclusão de que se trata de tecido à prova de balas resulta no acórdão paradigma de fato incontroverso julgado pela delegacia de julgamento, e no presente caso houve análise pericial. Mas tanto o fato controverso como a análise pericial levam à mesma conclusão, de que se trata de tecido à prova de balas importado sem a declaração específica do DESEX. Então, a situação fática é a mesma, apenas o meio de prova é que se distingue entre os paradigmas. Tanto a situação fática é a mesma, que a recorrente, nos dois casos, é a Taurus blindagem, tanto no caso do paradigma, como no caso aqui do presente recurso. E a diferença entre os dois casos está apenas na apreciação jurídica. Na apreciação jurídica do caso paradigma, se considerou que a responsabilidade por essas declarações e pela autorização do Exército seria do próprio DESEX e não da recorrente, e por isso a multa foi excluída. No presente caso, a recorrente perdeu o recurso no órgão ACO,
porque se considerou que seria responsabilidade dela essa autorização e a declaração respectiva. Então, o pedido é que o agravo ele seja provido e, de consequência, o recurso especial também, para que prevaleça a visão do acórdão paradigma. Obrigado pela atenção, obrigado pela gentileza de todos. Obrigado, doutor Tom. Mais uma vez, hoje eu estou mudando o meu despacho de admissibilidade. Que é um despacho de admissibilidade que a gente faz, né, doutor Luiz? A gente faz em março, né? Muitos despachos por mês. 100, 200 por mês, às vezes. Em 7 contrarrazões, a fazenda sustenta que o recurso não deve ser admitido. Segundo entende o acordo recorrido, a descrição incorreta da mercadoria ficou demonstrada por lado técnico, que acabou por fundamentar a aplicação da multa por falta de licença de importação. Ao passo que, no paradigma, por não haver parecer técnico, não foi possível definir a correta classificação das mercadorias importadas. Por isso que eu não vou dar razão à contrarrazonante, vou explicar agora. Não há qualquer evidência de que a decisão tomada no acordo paradigma tenha se dado em razão da imprecisa identificação das mercadorias. Esse fundamento parece ter embasado a decisão de primeira instância de julgamento, como consta, inclusive, nas transcrições encontradas no exame de admissibilidade do recurso especial. Em segunda instância, contudo, a motivação para o afastamento da multa foi o seguinte. É incontroverso que a recorrente, no momento da importação, não tinha autorização do Exército, pois, na impugnação, sua linha de defesa no sentido que a anuência militar não era exigida. Contudo, a falta dessa anuência não enseja a sanção aplicada, por 2 razões. A primeira é porque a proibição de emissão DLI sem autorização do Exército é direcionada a DSEX, Departamento de Operações Comércio Exterior, e não contribuinte. A segunda, DSEX e SEX estou de acordo com o que está no nome, esse nome, eu estou de acordo com o recorrido. Viu? É outro órgão que faz isso. E não contribuinte. A segunda, porque a descrição da infração é a importação de mercadoria sem licença de importação, ou documento de efeito equivalente. Contudo, os produtos importados estavam acompanhados nas respectivas LIs. Se o DSEX, que é um dos departamentos da Receita Federal do Brasil, falhou ao emitir, sem exigir a apresentação da anuência do Exército, o contribuinte que ajude de boa-fé não pode ser penalizado. Entendo que, nesse caso, a penalidade caberia somente se o DSEX fosse levado a erro por fraude da recorrente. Na falta de apresentação da anuência, o que sequer foi mencionado no presente processo. Assim, sendo como os produtos importados estavam acompanhados de LI, ainda que essas LIs tenham sido emitidas sem anuência do Exército, mas por falha da própria autoridade fiscal, não cabe a aplicação da sanção prevista no artigo 6332 do Regulamento Aduaneiro. Afora os equívocos cometidos pelo ilustre relator do processo em vinculação hierárquica do DSEX à Receita Federal do Brasil, que foi o que eu falei no meio do voto, fica claro que as razões pelas quais decidiu-se pela exclusão da multa foram: 1. O fato de proibição da emissão de LI sem autorização do Exército ter sido direcionada à DSEX e não ao contribuinte. 2. Porque os produtos importados estavam acompanhados das respectivas LIs. Como diz acima, nada se disse sobre eventual falta de identificação das mercadorias. Alguém quer levantar conhecimento? Que não impede de vocês levantarem depois. Doutor Luiz, quer falar? Podemos. Presidente, o que me parece que aqui no caso, o que foi importado estava descrito como tecido com borracha e na verdade era um outro tipo de tecido, segundo o laudo. E esse segundo tipo de tecido teria que ter uma licença de importação específica para ser importado. O recorrido é esse, foi isso que eu depreendi. Agora, o paradigma está dito que o produto importado estava acompanhado de LI, ou seja, a licença de importação
não era para o produto efetivamente importado, mas a licença era para o produto descrito na declaração de importação. Confere? Então é comparável. A gente está aqui discutindo se ter uma licença de importação para aquela mercadoria que não foi importada vale para suprir a licença de importação dessa que foi efetivamente importada. É uma divergência perfeitamente identificada. Que pese ter o laudo não foi a razão de decidir, pois sim a presença ou ausência de licença de importação. Compreendi. Vamos ao mérito. A partir de 1º de dezembro de 2003, o procedimento de licenciamento das importações brasileiras passou a ser disciplinado pela portaria CSEX 17/2003, que modificou substancialmente os critérios até então estabelecidos. À época dos fatos versados nos autos, vigia a portaria CSEX 14/2004, que, em relação ao licenciamento das importações, assim determinava. Artigo 6º. Vou direto ao artigo 9º. Vamos ler leitura aqui. O sistema administrativo das importações brasileiras compreende as seguintes modalidades: importações dispensadas de licenciamento. 1. 2. Importações sujeitas a licenciamento automático. E 3. Importações sujeitas a licenciamento não automático. Artigo 7º. Como regra geral, as importações brasileiras estão dispensadas de licenciamento, devendo os importadores tão somente providenciar o registro da DI no Siscomex, com o objetivo de dar início aos procedimentos de despacho aduaneiro junto à unidade local da então Secretaria da Receita Federal. Artigo 9º. Estão sujeitos a licenciamento não automático as seguintes importações: 1. De produtos relacionados no tratamento administrativo do Siscomex e também disponíveis no endereço eletrônico do MDIC, antigo MDIC, hoje voltou para o Ministério da Economia, onde estão indicados os órgãos responsáveis pelo exame prévio do licenciamento não automático, por produto. Aí vem os produtos. 2. As efetuadas nas situações abaixo relacionadas. A. Sujeitas à obtenção de cotas tarifária e não tarifária. B. Ao amparo dos benefícios da Zona Franca de Manaus e às leis de comércio. C. Sujeitas à anuência do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. D. Sujeitas ao exame de similaridade. E. Material usado. F. Originários de países com restrições constantes de resoluções da ONU. E G. Sem cobertura cambial nos casos previstos nessa portaria. O relatório do acórdão recorrido, tomado por empréstimo da decisão de primeira instância de julgamento, esclarece as circunstâncias do caso concreto. Agora, eu leio o relatório da DRJ. A interessada, por meio da declaração de importação número 05/35/1805, submeteu ao despacho 14 volumes de mercadoria escrita como, aspas, tecido ultra-resistente com fibra de araúda e borracha. Gold Flex 95836, classificado no Código da Nomenclatura Comum do Mercosul, 5407.10.21. Retiradas as amostras da mercadoria encaminhada pela perícia, a engenheira têxtil Patrícia Souza Marçal emitiu o laudo de assistência técnica do controle 00105, as folhas 27 a 29. A perícia realizada em síntese leva à conclusão que a mercadoria pode ser considerada um tecido, composto de mantas de fios têxteis paralelizados, sendo esses fios de filamentos sintéticos, aramida, não possuindo fios de borracha. O laudo indica que o tecido é a prova de balas e que é utilizado na fabricação de um tipo específico de blindagem balística, colete à prova de balas. Com base no dispositivo no laudo de assistência técnica, ausência de fios de borracha e características de tecido à prova de balas, a autoridade fiscal concluiu que, aplicada a regra número 6, para a interpretação do sistema harmonizado, a classificação correta deveria ser 5707.10.11. Além disso, indica a fiscalização que o interessado deveria ter indicado o destaque 008, visto que a mercadoria em encomenda trata-se de tecido à prova de balas. Assim considerando, não houve informação que a mercadoria efetivamente importada tratava-se de tecido à prova de balas.
e que essa mercadoria estava sujeita à licença de importação não automática, e que a interessada não possuía tal licença. A autoridade fiscal aplicou a multa do controle administrativo, aquela que eu li acima, importação desamparada de guia de importação ou documento equivalente. Não vou entrar aqui na equivalência de guia de importação e licença de importação, né? Considerando já que são documentos distintos, equivalentes. E o voto condutor da decisão recorrida esclarece que, como já dito acima, o decreto 3665/2000 estabelece em seu anexo 1 que o tecido à prova de balas é produto controlado pelo Exército, sob a categoria de controle número 2. Tá no mudo, presidente. Fui tossir, deixei no mudo. Portanto, resta incontroverso que a mercadoria importada, depois que classificada corretamente pela fiscalização, estava sujeita ao licenciamento não automático. Nessas condições, aplica-se a multa prevista no artigo 6332, a linha A, decreto 4543, que aprovou o regulamento aduaneiro vigente à época dos fatos, por importação de mercadoria sem licença de importação ou documento equivalente. Aqui eu transcrevo o artigo 6332, que embasa a aplicação da referida multa. Os argumentos pedidos pela recorrente em sede recursal de recurso especial, por meio dos quais pretende demonstrar que, aspas, o contribuinte só pode ser penalizado se realizar o procedimento de importação sem apresentação da respectiva documentação de sua responsabilidade, o que for realizado integralmente via Siscomex, e que, aspas, em verdade, a anuência do Exército é responsabilidade do DSEX, não cabendo ao contribuinte aviar tal autorização. Com todo respeito, não tem o menor fundamento. Ora, o Siscomex somente não acusou necessidade de anuência prévia do Exército Brasileiro, porque a mercadoria estava classificada incorretamente. E classificação, como é consabido, é de responsabilidade do importador. Com esses fundamentos, voto por negar o provimento do recurso especial interposto pelo sujeito passivo. Doutor Luiz Eduardo. Acompanho o relator, presidente. Já é nosso entendimento nesse sentido. Quer dizer, sempre acompanhei. Meu entendimento. Doutora Tatiana. Presidente, em relação a esse produto e a discussão do licenciamento pelo Exército, né? Eu vou pedir vista, presidente, porque é um assunto novo, pelo menos para essa turma, tá? Eu acho que a senhora já votou. Não exatamente esse produto. Mas, não, eu fiquei mais em dúvida em relação a esse produto. Mas a matéria jurídica posta é a necessidade ou não de licença de importação. Essa matéria a senhora já votou, mas... Sim, eu já votei, e nessa parte eu sempre acompanhei, sim, o presidente, inclusive porque para mim faz todo sentido a questão do produto que não tem obrigatoriedade de licenciamento, né? Mas assim, esse produto em si, por ter uma especificidade, né, direcionada pelo menos a DSEX ou ao Exército ou mesmo a ele, eu gostaria de pedir vista para poder estudar melhor. Sem problemas. Vista a conselheira Tatiana, após o relator negar provimento do recurso, acompanhado pelo conselheiro Luiz Eduardo. Obrigado, doutor Tom. Boa tarde. Eu que agradeço. Um abraço. Próximo da pauta é o item 110. Vou conferir aqui se ele está em pauta. Sim, está, perfeitamente. O item 110, doutor Luiz Eduardo. Relator. Recorrente, Flórida, importação. Interessado, Fazenda. Doutora Patrícia, pode convocar o patrono ou a patrona. Farei a convocação, presidente.
Item 102 na pauta. Dr. João Francisco Diz que seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada. de Bianco, escritório Maris de Oliveira. Está na pasta, doutor Luiz? Eu vou aqui na pasta. Doutor Edmir, agora à tarde temos comércio exterior. Sei que o senhor é expert em qualquer assunto, mas sabemos também da sua especialização, mestrado e professor da área de comércio exterior especificamente. Patrono Terceira convocado, sessão. presidente. Estava tão raro o julgamento desses casos nas câmaras baixas, né? Na minha turma, isso era residual apenas, infelizmente. Muito pouco processo aduaneiro. É bom revê-los aqui na Câmara Superior. Doutor João Francisco, consegue nos ouvir? Consigo Boa sim. tarde, doutor João. Oi, boa tarde. Desculpe a confusão aqui. Esse é o processo, é o item 110 da pauta recorrente Flórida Importação e Exportação, de relatoria do doutor Luiz Eduardo, a quem passo a palavra para proceder à leitura do relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Por favor, estão todos com o microfone desligado? Eu estou ouvindo um ruído. Obrigado. Agora sim, consigo ouvir. Muito boa tarde. Minha saudação ao patrono, minha saudação ao representante da Fazenda, colegas conselheiros. Trata-se aqui de uma discussão sobre o tema aduaneiro, o período não, é uma operação datada de 19 de julho de 2004, e o assunto de fundo é interposição fraudulenta. A pena de perdimento, se ela poderia ser aplicada antes da medida provisória número 497 de 2010, e a necessidade de comprovação de conduta dolosa e dano ao erário para imposição de pena de perdimento e atribuição de responsabilidade solidária pela infração. O recurso é do contribuinte. Pois bem, o lançamento original decorre do seguinte: o sujeito passivo apresentou-se como sendo a pessoa jurídica exportadora da mercadoria suco de laranja concentrado. A fiscalização entendeu ter havido interposição fraudulenta com o objetivo de ocultar o verdadeiro interessado pela não comprovação da origem dos recursos empregados na operação e pelo fato de a mercadoria ter sido produzida por uma outra empresa, à época Citrosuco, atualmente Fischer. Pois bem, foi então lançada pena de perdimento de mercadoria, convertida em multa pela impossibilidade de apreensão da mercadoria já exportada, e foi atribuída responsabilidade solidária à empresa produtora da mercadoria, Fischer, atual Fischer. Bom, foi apresentada impugnação pela solidária Fischer, ela que apresentou impugnação porque o sujeito passivo, Flórida, foi revel. Foi pedido nulidade do lançamento e depois o seu cancelamento. Porém, a Delegacia de Julgamento em Florianópolis, Santa Catarina, no acórdão 0718-327, negou provimento à impugnação. Sujeito passivo interpôs recurso voluntário, sujeito passivo aqui em sentido amplo, o responsável solidário
interpôs recurso voluntário, reiterando as alegações da impugnação, e assim sobreveio o acórdão recorrido 3302006328, que negou provimento ao recurso voluntário para fixar o entendimento de que a infração independe de prejuízo tributário, a pena de perdimento seria aplicável ao caso e que, não sendo possível o perdimento, cabe sua conversão em multa. Sujeito passivo opôs embargos alegando omissão na decisão recorrida. Esses embargos foram admitidos e sobreveio o acórdão integrativo em embargos 3302007598, que supriu a omissão, porém sem efeitos infringentes. Muito bem. Sujeito passivo, inconformado, interpôs recurso especial para discussão de duas matérias. Primeira matéria, inexistência de fundamento legal para a imposição da multa decorrente da conversão da pena de perdimento em penalidade pecuniária antes da edição da medida provisória número 497 de 2010 e da Lei 12.350 de 2010. Como paradigma, trouxe a decisão 3401.005.165 e defendeu que antes de 26 de julho de 2010 não haveria base legal para o lançamento dessa multa. A segunda matéria é necessidade de comprovação de conduta dolosa e dano ao erário para a imposição da pena de perdimento e atribuição da responsabilidade pela infração. Trouxe dois paradigmas, 3201.005.152 e 3201.005.574. Defende como fundamento para o recurso nessa matéria que, para a configuração da fraude ou simulação, é necessário que esteja presente o elemento subjetivo do tipo que é o dolo. Em contrarrazões, a Fazenda Nacional não se insurge contra o conhecimento, apenas contra o mérito, e no mérito pede negativa de provimento para manutenção das razões de decidir da decisão recorrida. É o relatório, senhor presidente. Doutor João Francisco tem até 15 minutos. Pois não, senhor presidente, senhores conselheiros, boa tarde a todos. A minha exposição aqui vai ser muito breve, viu, senhor presidente, porque o conselheiro Luiz Eduardo, ele fez um relatório tão bem feito que praticamente dispensa aqui a minha presença no julgamento. Eu só queria esclarecer algumas coisas muito específicas e muito breves. Primeiro, com relação aos fatos, a empresa Citrosuco, agora a Fischer, ela é uma grande exportadora de suco de laranja, é uma das três maiores exportadoras de suco de laranja do Brasil, exporta milhões de dólares ao exterior, e essas foram duas pequenas operações de 5 milhões de dólares cada uma, que foram propostas por uma corretora para ela como uma operação de venda de exportação, venda de performance, na verdade. Então, os senhores sabem como é que funciona essa operação. O exportador, a Citrosuco, a Fischer, normalmente ela exporta por uma trading no exterior, que é dela mesma, subsidiária dela, e depois essa trading no exterior reexporta para os clientes finais. Nesse caso, essas duas operações foram de exportações para uma trading no Brasil, que era a Flórida, e a Flórida reexportou para a trading da Citrosuco no exterior, e a Citrosuco no exterior revendeu para os clientes finais. Essa operação de venda de performance é muito comum no mercado, é prática reiterada, se faz muito isso. E qual o objetivo disso? A Citrosuco, a Fischer, como exportadora, ela ganha uma pequena comissão. É uma comissão que ela consegue ganhar dessa operação, colocando uma exportadora brasileira na operação, praticamente sem fazer esforço, mas toda a operação, a logística, a responsabilidade, os custos, é uma operação de exportação normal que foi realizada. A primeira dessas duas operações, de 5 milhões de dólares, não houve problema nenhum, ela foi feita, foram pagos os recursos, foram internados os recursos. Na segunda operação teve algum problema. A Citrosuco nem sabia o que tinha acontecido. Ela, um dia depois de feita a operação, ela
foi surpreendida com uma intimação do Banco Central do Brasil, porque parece que houve uma irregularidade no fechamento do contrato de câmbio. Para a Citrosuco foi uma surpresa, porque ela recebeu os valores que foram auferidos pela a receita de exportação, foi regularmente auferida. Ela se defendeu no processo que foi aberto junto ao Banco Central. O Banco Central excluiu qualquer responsabilidade da Fischer, da Citrosuco nessa operação, ela foi excluída. Depois a Flórida acabou entrando com uma ação judicial contra a Citrosuco, alegando uma suposta responsabilidade da Citrosuco, e ela perdeu essa ação judicial completamente. A Flórida não conseguiu nenhum objetivo com essa ação judicial, e isso demonstra que a Citrosuco não teve nenhuma participação, não houve conluio, não teve nenhum benefício que foi oferido pela Citrosuco ou pela Fischer com essa interposição fraudulenta. Houve uma irregularidade, isso é indiscutível, mas a irregularidade foi uma falha no fechamento da falta de cobertura de cambial na exportação, mas a Citrosuco não teve nenhuma responsabilidade, e isso está completamente demonstrado nos autos, ou seja, o fisco não conseguiu comprovar a responsabilidade da Citrosuco, e pelo contrário, a Citrosuco fez a prova de ausência de responsabilidade e participação dela quando ela juntou aos autos essa informação do processo que correu perante o Banco Central e que acabou excluindo a Citrosuco de qualquer responsabilidade. Esse é um panorama geral da situação de fato. Os dois temas que são objeto do recurso especial foram bem colocados pelo conselheiro Luiz Eduardo. O primeiro tema é a inexistência de fundamento legal. Os senhores, nas operações de exportação, os senhores conhecem bem o tema. Eu só queria lembrar aqui que, como se diz, né, a lei nova inova. Lei nova que não inova, ou não é lei nova ou é lei interpretativa. No caso dos autos aqui, claramente a lei nova inovou. Quando foi dada a nova redação ao parágrafo 3º do artigo 23 do Decreto-Lei 1455, claramente foi adicionada uma situação nova passível de imposição de multa de pena de perdimento, porque até então a lei se referia às operações de interposição fraudulenta e a base de cálculo era o valor aduaneiro. Ora, o valor aduaneiro é a base de cálculo do imposto de importação, claramente. Então, a lei nova, a MP 497, que deu nova redação ao parágrafo 3º do artigo 23, claramente inovou ao adicionar à norma a hipótese também de aplicação de pena de perdimento à operação de exportação com interposição fraudulenta. Conselheiro Luiz Eduardo, o senhor pediu a palavra ou não? Desculpe, o senhor levantou o dedo, eu entendi errado, desculpe. Perdão. E o segundo tema aqui em discussão é a questão da necessidade de prova da participação dolosa ou culposa. No caso dos autos, a fiscalização nem se preocupou em fazer a prova da participação dolosa ou culposa da recorrente, e simplesmente baseando-se na tese de que não há necessidade de fazer essa prova. O que a recorrente aqui propõe, ou sustenta, é que, na verdade, a lei exige a necessidade de fazer a prova da conduta dolosa ou culposa. Aliás, o STJ tem feito essa distinção. O STJ admite a necessidade da prova do dolo ou da culpa, para que seja aplicada a pena de perdimento nessas hipóteses. E no caso dos autos não foi feita prova nenhuma, nem de dolo, nem de culpa. Então, senhores conselheiros, bom, para terminar, senhor presidente, se o senhor me permitir, eu só queria lembrar aqui que algumas decisões da Câmara Superior têm reconhecido a desnecessidade de prova da conduta dolosa ou culposa, mas em casos em que o exportador é a própria empresa trading. Eu queria chamar a atenção aqui, eu pediria que o senhor fizesse uma distinção nessa jurisprudência, porque aqui é um caso de responsabilidade solidária, não é a trading que está sendo autuada. Aliás, a trading não poderia evidenciar melhor
não poderia evidenciar melhor a sua culpa, a sua responsabilidade, ao simplesmente abandonar esse processo. Ela deixou correr o processo, aliás, os proprietários dessa empresa trading sumiram, o que evidencia que são pessoas mal intencionadas. Mas a Fischer, aqui, o Citrosuco, na verdade, entrou nessa história até como vítima nessa situação. Ela não teve nenhuma participação, não teve nenhuma intenção, não teve nenhuma culpa, o que foi atestado pelo Banco Central, e não pode, então, ser responsabilizada pelo pagamento dessa multa, senhor presidente. Então, essas eram as ponderações que eu queria fazer, fico à disposição, agradeço a todos, fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Obrigado, doutor. Com a palavra, relator. Obrigado, senhor presidente. Com relação ao conhecimento do recurso, eu conheço de ambas as matérias, conforme foi admitido pelo exame do presidente da Câmara. Eu acho que estão claramente colocadas as divergências e que, inclusive, a Fazenda Nacional, em sede de contrarrazões, sequer alega o não conhecimento. Passo ao mérito. Por uma questão de prejudicialidade, quero iniciar aqui a minha análise pela segunda matéria, qual seja, a necessidade de comprovação de conduta dolosa e dano ao erário para a imposição da pena de perdimento e atribuição da responsabilidade pela infração. Esse assunto, eu lembro aos senhores que foi objeto de discussão teórica e técnica durante o nosso último congresso de Direito Tributário e Aduaneiro, que foi transmitido pela internet. Eu acompanhei pessoas se posicionando quanto a isso. Naquele momento eu não me posicionei e, por óbvio, eu não era um dos debatedores, eu apenas presidia a mesa. Agora eu tenho que me posicionar. Pois bem, no acórdão recorrido, consta o seguinte, abram aspas, ao regressar aos autos, temos que a recorrente participou de uma simulação para ocultar o real exportador, nos termos do artigo 23, inciso 5º, do Decreto-Lei número 1455 de 76. Nos termos do parágrafo 1º dessa mesma dicção legal, a conduta é punida com a pena de perdimento das mercadorias. E nos casos em que a mercadoria não for localizada ou tiver sido consumida ou revendida, a pena será a multa equivalente ao preço constante da nota de exportação. Pelas assertivas feitas, afluem razões jurídicas para manter a aplicação da multa prevista no artigo 23, inciso 5º do Decreto-Lei 1455 de 76, e uma vez que ficou provada a conduta infracional do recorrente. Foi esse o entendimento. Pois bem, meu entendimento é que essa penalidade se aplica, portanto, também à legislação cambial, ou então aos controles aduaneiros exercidos nas operações de comércio exterior. No caso, a fiscalização afirma que o sujeito passivo foi utilizado para fraudar o fisco porque não tinha sequer recursos para realizar a operação. E a recorrente admite que o que houve foi compra e venda de performance. Salientes que não há comprovação nos autos da origem e disponibilidade, transferência de recursos pela empresa Flórida. Portanto, entendo estar correta a caracterização da infração e da responsabilidade tributária de que trata o artigo 95, inciso 1º, do Decreto-Lei número 37 de 1966, conforme abaixo. Respondem pela infração conjunta ou isoladamente quem quer que de qualquer forma concorra para sua prática ou dela se beneficie. Pois bem, essa é a primeira matéria. Com relação à segunda matéria, que é a inexistência de fundamento legal para a imposição da multa decorrente da conversão da pena de perdimento em penalidade pecuniária antes da edição da medida provisória número 497 de 2010 e da Lei 12.350 também de 2010, o fundamento para afastar essa alegação já foi votado por esse colegiado. Vou resumir para os senhores.
meu entendimento, a lei é clara ao referir o dano ao erário, importação e exportação. Vejam o artigo 23. Consideram-se dano ao erário as infrações relativas às mercadorias, inciso 5º, estrangeiras ou nacionais na importação ou na exportação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. Então, como a lei não tem palavras inúteis, exportação está lá. Isso foi incluído pela Lei 10.637 de 2002, portanto, perfeitamente vigente à época dos fatos geradores, independentemente da medida provisória de 2010. Aí, olha que coisa interessante. No parágrafo 2º, é dito assim: presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados. Não foi comprovada origem e disponibilidade por parte da Flórida. Agora, parágrafo 3º, que é onde se assenta o argumento da recorrente, que a pena prevista no parágrafo 1º, que é a pena de perdimento, converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que não seja localizada. É essa expressão, valor aduaneiro, que enseja uma possível construção do entendimento de que, como valor aduaneiro é um conceito atinente à importação, não à exportação, só poderia ser aplicada essa multa no caso de importação. Eu discordo dessa construção, respeitosamente àqueles que pensam diferente de mim, porque o fato de o valor da multa estar vinculado ao conceito de valor aduaneiro, e repita-se, o conceito de valor aduaneiro é íncito à importação, mas isso não prejudica em nada, porque o parágrafo 3º não está vinculando a multa à existência de um valor aduaneiro, apenas está quantificando a multa em valor equivalente àquele que seria calculado como valor aduaneiro. Ou seja, eu posso descrever a maneira de se calcular um determinado valor fazendo referência a outros conceitos que não o da própria operação. E uso para isso a palavra equivalente. Ou seja, isso não prejudica a possibilidade de apuração da multa com aplicação à exportação, porque a lei fala em multa equivalente ao valor aduaneiro, o que pode ser apurado em qualquer momento, inclusive numa exportação. Nesse sentido, eu vou citar 3 acordos. 9303-004-220, da relatoria do nosso ex-presidente da sessão, Dr. Henrique Pinheiro Torres. 9303-005-988, esse um pouquinho antes de eu entrar para o colegiado de 2017, da relatoria do então componente dessa turma, o conselheiro Charles Maia. E o 9303-007-343, de 2018, aí comigo já compondo o colegiado, da relatoria do ilustre conselheiro Dr. Jorge Locke Freire, que se encontra presente ainda no colegiado na presente sessão. Então, senhor presidente, com todas as vênias aos entendimentos contrários, esse é um debate jurídico relevante, mas eu tenho posição formada quanto às 2 matérias, e em decorrência dos critérios aqui colocados no meu voto, eu nego o provimento ao recurso especial. É como voto, senhor presidente. Doutora Tatiana. Presidente, tem uma construção aqui na minha frente, então eu já peço desculpas aí, porque eu acho que esse barulho que o doutor Luiz estava se referindo. Bom, em relação a esse tema, essa matéria, ela realmente a gente já chegou a discutir aqui no colegiado, né? Eu tenho um entendimento diferente aqui do doutor Luiz, que já tinha externado, né?
que em relação ao Decreto-Lei 455 de 76, né, o artigo 23, quando ele traz que considera o cidadão horário as infrações relativas às mercadorias estrangeiras ou nacionais, da importação e da exportação na hipótese de ocultação sujeito passivo do real vendedor, comprador, ou do responsável pela operação mediante fraude, simulação, inclusive interposição fraudulenta de terceiros. Primeiramente, eu entendo que deve-se realmente haver a comprovação da conduta dolosa, né? Então, assim, e também se houve fraude ou não nessa operação, né? Porque, a meu ver, pelo que está aqui, não houve exportação fictícia, não houve exportação de produto superfaturado também. Isso já tinha sido, pelo menos, nem mencionado num acordo recorrido, né? E, além disso, assim, eu não vejo nenhum problema de a Citroën Paulista, que hoje é denominada Fischer, né, operar diretamente suas exportações mediante uma trade, né? Isso já é prático, pelo menos de mercado, inclusive acho que o Dr. Demis lá no passado já tinha também explicado muito bem isso, né? Então, assim, para mim não seria nada irregular a ação das trade, a ação da trade nesse caso, né? E pelo que eu vi aqui nos autos, houve a comprovação da origem, né, dos recursos aplicados na exportação, né? O sujeito passivo trouxe, né, contratos, né, que foram carreados aos autos, as folhas 445 a 455, né, que houve toda essa descrição aí da importação. Foram feitos, na verdade, adiantamentos de contrato, adiantamentos de câmbio, o ACC, inclusive, por isso que ela deve ter sido também questionada pelo Banco Central, e o Banco Central também não achou nenhuma irregularidade, né, pelo que eu estou vendo aqui, e esses documentos, né, que foram trazidos, na verdade, pelo sujeito passivo, respaldaram, então, os lançamentos contábeis também que deveriam estar registrados no seu passivo, né. E para a segunda aqui, do artigo 23, ele traz que presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não comprovação da origem. Então, como ele trouxe aos autos todos os documentos que comprovam a origem, a meu ver, também não haveria como se induzir que o contribuinte, de fato, ele teria, na verdade, infringindo alguma norma, né? E em relação à MP 497, 2010, né, eu já tinha feito até um pronunciamento aqui no acordo 9303008722, que a rigor seria somente aplicável aí para importação, né, operação de importação e não operação de exportação. Então, nesse sentido, eu peço vênia ao ilustre relator para divergir do seu entendimento e eu daria provimento, então, ao contribuinte. Doutor Rodrigo Mineiro. Presidente, eu, por conservadorismo, vou pedir vista desse processo. Eu tenho uma posição sobre o tema, só que eu vou pesquisar quais são os fundamentos maiores da jurisprudência da turma e do colegiado, porque aqui é uma situação de exportação, não vou antecipar, mas só fazendo uma análise, acho que é uma situação diferente, o parágrafo 1º, que é o perdimento, e o parágrafo 3º, que é uma outra sanção, né? Inclusive foi alterado a redação, que é da conversão, né? Basta você entender que a multa é uma outra multa, e não a conversão daquela multa. Só que a redação à época dava esse entendimento. Só que a redação à época também fazia expressa referência ao valor aduaneiro. Então, eu pedi vista desse processo para fundamentar meu voto para a próxima sessão. Essa parte de exportação é bem mais controversa mesmo, principalmente perdimento e exportação. Exatamente, a gente não apreciou na minha turma, nesse caso, pelo menos nos 3 anos que eu estive lá, nós não enfrentamos isso expressamente, né? Tem uma posição doutrinária, só que eu gostaria de analisar isso aqui dentro desse colegiado. Visto o conselheiro Rodrigo Mineiro, após o relator negar provimento ao recurso, divergiu do voto, dando provimento ao recurso, a conselheira Tatiana. Então, boa tarde, doutor João. Muito obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, prazer em vê-los.
Até logo. Boa tarde. Microfone, presidente. Próximo item 111, doutora Vanessa, recorrente, MEP Brasil, interessado Fazenda. Patrícia, pode chamar o patrono. Farei a convocação, presidente. Doutor Flávio Ricardo. Item 111 da pauta, doutor Flávio. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Muito similar, não é, doutora Vanessa? Oi? Muito similar ao que acabou, é muito similar ao que acabou de ser julgado, não é? Essa minuta é muito similar. Similar esse e até, não sei, vamos ver, tem alguns pontos que eu acabei ficando na dúvida também. E a exportação também, Vanessa? Esse aqui é uma interposição fraudulenta. Na importação ou na exportação? Importação. Ah, Importação. Se não me engano, deixa eu até abrir aqui. Aqui tem também responsabilidade, tem também comprovação de dolo. Uhum. Ou seja, metade parecido. A exportação é bem mais peculiar. Os controles são bem mais reduzidos. Você tem um processo aqui, Já tá na parte. tem um processo aqui sobre exportação, que ele foi exportado sem declaração de exportação, deu expedimento. E não sei em qual instância que essa audificação caiu, somente pela presença dos auditores da Receita no momento da exportação. Então, o que você alegou que a presença ali superiria tacitamente a declaração da presença das autoridades. Então, foi um caso bem peculiar também. Voltando ao caso, em pauta, boa tarde, doutor Flávio. Boa tarde a todos. Vamos fazer agora o julgamento do processo constante no item 111, recorrente MEP do Brasil Comércio, interessado Fazenda, doutora Vanessa, relatora. Então, com a palavra, a doutora Vanessa. Ok, presidente. Boa tarde. Trata-se de um recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte MEP Brasil, máquinas e equipamentos e outros, buscando a reforma do Acórdão 3201-002-515, proferido pela primeira turma ordinária e segunda Câmara da terceira sessão, que negou o provimento ao recurso voluntário. O julgado foi re-ratificado pelo Acórdão 3201-003-645, que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo contribuinte. Aqui eu cito transcrevo as ementas, né, do voluntário e do acórdão de embargos. Não resignado com o acórdão, o contribuinte MEP Brasil e o responsável solidário Ricardo Henrique Marques dos Santos interpuseram recurso especial, alegando divergência com relação aos seguintes pontos: ocultação por interposição fraudulenta na infração de mera conduta. Item 2, a necessidade ou desnecessidade da produção de prova do dano ao erário. Item 3, a necessidade ou desnecessidade da produção de prova do dolo. Item 4, da inaplicabilidade do artigo 135. Item 5, não enquadramento às regras do 95 do Decreto-Lei 3766. Item 6, da intranscendência da pena ou sanção. Então, para comprovar o dissenso, trouxe como paradigmas os acórdãos 3401-003-985 para a matéria 1, 3402-002-362 para a matéria 2, 3403-002-842 para a matéria 3,
3402003858 para a matéria 4 e 3402002362 para as matérias 5 e 6. O exame de admissibilidade do recurso, conforme despacho de 26 de fevereiro de 2019, foi dado seguimento parcial ao apelo para que sejam rediscutidas as matérias. Que é a ocultação por meio de interposição fraudulenta, ser ou não infração de mera conduta. Matéria 2, necessidade ou não da produção de prova de dano horário. E matéria 4, da aplicabilidade do 135 do CTE. O prosseguimento parcial foi confirmado em sede de julgamento de agravo, interposto pelos recorrentes, quanto aos itens que tiveram segmento negado. Devidamente intimada, a Fazenda Nacional apresentou contra-razões ao apelo especial, postulando preliminarmente o não conhecimento e no mérito a negativa de provimento. É o relatório, presidente. Doutor Flávio tem até 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Eu vou pedir, a minha sustentação vai ser bem breve, tá? Eu só vou pedir licença para destacar um pouco o objeto da discussão e do processo e também algumas características da acusação que gerou o crédito tributário, que é objeto do feito, tá? O que está em discussão no processo é um crédito tributário correspondente à multa por conversão de pena de prendimento, que é prevista no parágrafo 3º do artigo 23 do Decreto-Lei número 1455 de 76, tá? A acusação que gerou a aplicação dessa multa, ela alcançou uma importação específica declarada pela empresa Encomex Trading, Comércio, Importação e Exportação, e ela está centrada numa suposta ocultação do real comprador das mercadorias importadas mediante simulação. Na visão do fisco, o real adquirente seria a primeira recorrente do recurso especial, e essa acusação teve como único fundamento o artigo 23, inciso 5 do decreto 1455. Tá? O próprio auto original, ele diz expressamente que ele não está calcado no decreto, no artigo 23, né, parágrafo 2º, que é a interposição presumida, né? Então, expressamente, o autor infração ele afastou esse fundamento legal, o único fundamento é o inciso 5 do artigo 23. Tá? A principal divergência que fundamentou o recurso especial diz respeito à interpretação desse artigo 23, inciso 5. Para o acordo recorrido, a infração desse tipo legal seria de mera conduta, então prescindiria da prova do dano horário ou do dolo dos agentes, dos envolvidos na operação. Já para os recorrentes, essa infração, a infração relativa à ocultação do real adquirente das mercadorias importadas mediante simulação, ela exige sim a prova da conduta dolosa, aí se imputa a infração. O fisco não fez prova, e o fisco não fez essa prova nos autos. E aqui, senhores, não se está pedindo para reexaminar a prova, até porque o julgamento que resultou no acordo no hora recorrido nem examinou prova, porque ele alegou que não precisaria dessa prova. O que se pretende aqui é uma nova valoração de provas já existentes nos autos, principalmente as trazidas pelo autuante, né, principalmente. E especificamente um fato específico, né, que seria o adiantamento que foi feito pela primeira recorrente para a importadora. Tá? Um adiantamento que serviu para pagar os tributos, segundo o próprio autuante, os tributos incidentes na operação de importação. Então, na visão aqui da recorrente, dos recorrentes, esse fato provado, ele não poderia ser qualificado como tornar a operação de importação de encomenda para conta em ordem. Tá? E isso hoje está expresso até em instrução normativa da própria Receita Federal, que fala que o simples adiantamento não
não muda a natureza da operação, que foi a instrução normativa número 161 de 2018, parágrafo 3º do artigo 3º, na redação dada pela IN pela IN da Receita Federal 1937 de 2020. Então, ela diz que o adiantamento não descaracteriza a operação de importação por encomenda, tá? E mais, o fato de ter havido do próprio autuante declarar que o adiantamento serviu para pagar os tributos, isso prova que não houve dano ao erário, tá? Então, isso prova, então, que não tendo dano ao erário, então não cabe a penalidade correspondente, tá? E, por fim, senhores, é só a questão da responsabilidade. Também se discute aqui a atribuição de responsabilidade ao sócio da recorrente, né, que é o segundo recorrente do recurso especial, com base no 135, que também teria que ter prova da participação dele na operação, e isso não foi feito nos autos, não foi feito na autuação, tá? Então, essas as considerações que eu gostaria de fazer, e com isso eu peço o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Obrigado, doutor. Doutora Vanessa. Ok. Voto. Admissibilidade. O recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte MEP Brasil e o responsável solidário atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ter prosseguimento. Em sede de contrarrazões, a Fazenda Nacional possui o não conhecimento do apelo de divergência, né, interposto pelos contribuintes, sob a alegação de que, por meio do apelo, busca o sujeito passivo rediscutir a matéria probatória. Além disso, diz que não há indicação da legislação interpretada de forma divergente na peça recursal, atendendo ao requisito do 67, parágrafo 1º do RICARF. Da análise do recurso especial, verifica-se que o mesmo preencheu os requisitos para admissibilidade, não pretendendo a rediscussão de matéria probatória. Além disso, sendo possível depender-se a legislação interpretada de forma divergente da leitura da divergência jurisprudencial apontada em sede recursal. São os artigos apontados ao longo da peça. Então, aqui eu colacionei os termos do despacho de admissibilidade, com os quais eu concordo, para confirmar o prosseguimento do recurso. Posso prosseguir, presidente? Sim, perfeitamente. Ok. Então, eu estou conhecendo. Então, no mérito, a controvérsia suscitada pelo contribuinte gravita em torno dos seguintes pontos: ocultação por interposição fraudulenta não é infração de mera conduta, da necessidade ou desnecessidade de produção da prova do dano erário e da inaplicabilidade do 135 do CTN. Com relação aos itens 1, que é a ocultação por interposição fraudulenta, não ser infração de mera conduta, e necessidade ou não de produção de prova do dano erário, a decisão recorrida assim tratou da matéria. Enquanto as regras da importação por conta em ordem, em sua letra, prescrevem que há presunção de sua ocorrência no caso de utilização de recursos financeiros de terceiros, a legislação da importação por encomenda afirma incondicionalmente que esta se configura na hipótese de importação realizada com recursos próprios da pessoa jurídica importadora, participando o encomendante das operações comerciais relativas à aquisição dos produtos no exterior. O recorte promovido pela legislação é coerente com a realidade jurídica subjacente à importação, pois essa nada mais é do que um contrato de compra e venda com elemento de extraneidade, qual seja o fato de uma das partes envolvidas, o exportador, residir em outra jurisdição fiscal. O núcleo conceitual do contrato de compra e venda estabelece relações jurídicas contrapostas, em que um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro, considerando ser adimplido o contrato com a tradição da coisa pelo vendedor e o pagamento pelo comprador. Cláusulas especiais podem ser adicionadas ao contrato, como a questão da assunção do risco, descontos, retrovenda e outras condições, e nos contratos internacionais, as partes poderão pactuar sobre os incoterms incidentes. Portanto, em termos jurídicos, a entrega da coisa e o pagamento do preço determinam, para efeitos mercantis, a transferência da propriedade e o despacho de importação, com a consequente nacionalização, introduzindo a mercadoria na jurisdição brasileira.
conclui-se que a titularidade dos recursos financeiros é elemento fundamental para se determinar o importador na acepção comprador das mercadorias e detentor de sua propriedade, que é o sujeito considerado como ocultado na legislação de interposição fraudulenta. Conforme se verificou, a interposição nas operações de importação por si só não é evento vedado pela legislação. Ao contrário, a legislação, especialmente por questões de logística, erigiu-se no sentido de disciplinar as formas legítimas de interposição no comércio exterior. A interposição associada ao predicado de fraudulenta, coibida pelo ordenamento jurídico, é aquela prescrita no Decreto-Lei 1455 de 76, artigo 23, inciso 5º, parágrafo 2º, que presume-se a interposição fraudulenta na operação de comércio exterior e não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados. A Lei 10.637 de 2002, por suas vezes, estabelece que a operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiros presume-se por conta e ordem deste para fins de aplicação do disposto nos artigos 77 e 81 da MP 215835 de 2001. De acordo com o tipo legal da interposição fraudulenta, oculta-se o sujeito que adquiriu a mercadoria, figurando em seu lugar outro sujeito que se utiliza de recursos financeiros do primeiro, simulando-se ser este parte contratante na compra e venda. Com esse artifício, é possível tornarem opacas ao fisco e das autoridades públicas em geral situações que os recursos financeiros tenham origem ilícitos e que não tenham sido oferecidos à tributação, operações com empresas vinculadas à quebra da cadeia do IPI, entre outras. O ordenamento jurídico brasileiro, então, erigiu o tipo legal de interposição fraudulenta, como eu coloquei ali nos incisos acima, a partir da presunção, então, do parágrafo 2º do artigo 23 do decreto, ou pela comprovação da existência de fraude ou simulação em conformidade com o inciso 5. Interposição fraudulenta fundada na presunção é relativa, isto é, o ônus do contribuinte fazer prova em contrário, demonstrando a capacidade econômica para fazer frente às operações de importação. Por outro lado, nas hipóteses de interposição fraudulenta, que não se assentam em tal presunção, deve a fiscalização comprovar a existência de fraude ou simulação, conforme determina o tipo legal e os limites traçados pela legislação para fraude e simulação. Portanto, traçadas as linhas gerais das normas jurídicas que gravitam em torno do caso concreto, como uma última observação, deve-se ter em conta que o tipo legal da interposição fraudulenta pressupõe análise profunda do acervo probatório de cada situação descortinada. No caso em apreço, verifica-se que a Incomex não logrou comprovar a origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados nas operações analisadas, isto é, como pontuou a decisão recorrida, a capacidade econômica do importador relacionada às operações de importação consideradas fraudulentas. Em consonância com o TVF, descrição dos fatos, foi comprovado pela fiscalização que a Incomex recebeu adiantamento da MEP do Brasil passíveis de acobertar os valores envolvidos na operação autuada. Nesse contexto intimado, apresentar a contabilidade deixou de apresentar períodos ou, quando fez, apresentava irregularidades. Deixou de apresentar e-mails ou provas de liquidação no câmbio da operação. Depende-se dos autos que não houve comprovação da disponibilidade dos recursos para a realização da importação, aperfeiçoando-se a hipótese, então, da interposição fraudulenta. O entendimento explicitado no acórdão recorrido não merece reparos. Conforme já julgado por essa terceira turma da Câmara Superior, no acórdão 9303-010-029, de relatoria do ilustre conselheiro Luiz Eduardo, entende-se que a falta de apresentação de documentos capazes de comprovar a origem e disponibilidade dos recursos utilizados nas operações de comércio exterior tem-se por conhecimento legal a interposição fraudulenta de terceiros por causar dano ao erário. No inciso 5, artigo 23 do Decreto-Lei 1455, de 76, enumera essas infrações que, por constituírem dano horário, são punidas com a pena de perdimento. E assim é inócua a discussão sobre a existência do dano horário nos dispositivos citados, visto que o dano horário decorre do texto da própria lei. Então, com isso, eu estou negando o provimento do recurso especial com relação aos itens 1 e 2. De outro lado... desculpa, Vanessa, é que a doutora Érica, ela saiu da sala porque ela caiu, ela não tá conseguindo entrar, e eu tô achando tão interessante que você tá colocando, que eu fiquei pouco preocupada com ela. Pede ela pra entrar pelo celular, pelo menos pra acompanhar. Tá, só um minutinho. A doutora Vanessa tem que continuar, a gente não tem condições de parar mais depois de
tantos problemas técnicos que tivemos ontem. Ok. Então, com relação à divergência da inaplicabilidade do 135 do CTN, a decisão recorrida entendeu, a maioria do colegiado, que ficou caracterizada a responsabilidade tributária do senhor Ricardo, sócio da MEP do Brasil, estabelecida pelos incisos 3 do artigo 135. Então, aqui da análise das disposições, verifica-se que os contornos específicos da responsabilidade tributária conferida nestes autos limita-se específica e exclusivamente à aplicação das disposições 135, incisos 2 e 3 do CTN, sendo certo e completamente indubitável que a aplicação daquelas disposições no presente caso decorrem da verificação de que, na qualidade de administrador da empresa autuada, o senhor Ricardo Henrique Marques dos Santos, senhor Eric Moneda Kaffer, sócio da Incomex, tinha inteiro e integral conhecimento das operações realizadas objeto destes autos, devendo assim responder pelas infrações apontadas, bem como a senhora Sheila Tatiana, essa última efetivamente provas de que trabalhava para a Incomex, incluindo procuração para movimentar a conta bancária junto ao banco, né, instituição financeira. Então, aqui eu também transcrevo parte da decisão recorrida, o voto vencedor, né, confirmando essa responsabilização dos sócios e que, nesse caso, havia prova do conhecimento e da gerência sobre esses atos. E, com relação à possibilidade também de aplicação do 135 do CTN, essa questão foi pacificada em sede de recursos repetitivos, né, conforme a ementa do agravo em RESP 596134, inclusive já aplicado por essa turma no acordo 9303009285, de relatoria do nobre conselheiro Rodrigo Poças. Então, determinando que serão pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias, diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado, nos casos de atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatutos. Então, também nessa matéria não deve ser provido recurso do contribuinte. Então, com base nesses argumentos, presidente, eu estou negando o provimento ao recurso especial. Eu voto. Todos esclarecidos para votar? Doutor Luiz Eduardo. Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Não, doutora Tatiana. Então, esse caso é realmente diferente daquele outro que a gente, né, estava tratando. Esse caso é de importação, e aí tem a questão do artigo 23, inciso 5, o 5º e o parágrafo 2º também, né. Nesse caso aqui, eu até estava vendo os termos, assim, de constatação, né, e realmente o contribuinte, ele foi diversas vezes, assim, questionado, né, sobre como que funciona a operação e tudo mais. Então, assim, e sempre realmente, pelo que eu estou vendo aqui das respostas, foi dado respostas muito evasivas, realmente, né, e em nenhum momento foi comprovado, diversamente daquele outro caso, a origem, né, não foi trazido nem contratos, nem nada aos autos, né, só foi trazido, e na verdade na impugnação do recurso voluntário também, só há mais questões de direito, né, que eu achei, assim, um pouco estranho. Então, nesse sentido, eu acompanho a relatora, porque não há comprovação aqui também por parte do sujeito passivo, né, da origem nem nada. Doutor Rodrigo Mineiro. Eu também acompanho a relatora. Aqui é uma presunção relativa que não foi usada pela empresa para afastar. E com relação à responsabilidade, eu vi que não apenas o 135, né, foi arrolado lá como para responsabilidade, sim o 95 do decreto-lei. Isso é muito importante, porque a questão é responsabilidade aduaneira, né? Então, eu acompanho integralmente a relatora. Doutor Valcir. Parabéns pelo voto, conselheiro Vanessa. Voto com a relatora. Doutor Jorge. Acompanha a relatora, presidente. Doutora Érica. Também acompanha a relatora, né, porque aqui não teve a comprovação. Parabéns, Vanessa, o voto está ótimo. Também voto com a relatora. Parabéns pelo detalhado voto. Até objeto de estudo. Esse tipo de voto, assim, mais rico. Então,
voto com a relatora. Proclamando o resultado, por unanimidade de votos, negou-se provimento a recurso especial interposto pelo contribuinte. Obrigado, doutor Flávio. Obrigado, senhores. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Está mudo, presidente. O próximo, doutora Tatiana, item 120 e 121. Patrão, doutor Eduardo. Certo. Patrícia, pode chamar a patrona. Farei a convocação. O item 120 e 121, que é a mesma. Depois desses, vamos fazer um intervalo. Depois desse, vamos fazer um intervalinho. Está correndo a pauta aqui. Descansar um pouco, não estou fazendo, Luiz. Ok. Cadê o presidente? Acho que já está voltando. Tem 3 presidentes. Não, nós estamos com 4 presidentes. Caindo toda hora o meu aqui. O meu estava assim de manhã. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, mas não estamos te ouvindo. Tá, eu não consigo ligar a câmera. Eu vou dar um F5 aqui. Ué, cadê o Rodrigo? Entrou aqui. Parece que a internet dele tá fraca. Tá igualzinho eu aqui. A internet tem hora que tá boa, tem hora que tá ruim, tem hora que tá bom, tem hora que tá ruim. Olha, eu vou pegar a mesma oportunidade que a Vanessa teve aqui, de chutar o presidente. Eu chutei o presidente. Eu não chutei o presidente, eu chutei o que ele não estava. Dei um kick aqui. Ai. O item 120 e 121 são iguais, tá? Então, eu só vou falar do item 120, porque é o mesmo resultado. O patrono já está na sala, né? A doutora Eduarda, né? Doutora Eduarda, você nos escuta? Sim, vocês me escutam? Sim, a gente somente não te vê. Eu estou tentando ligar, eu não sei se... Acho que agora foi. Agora sim. Eu que não estou conseguindo ligar a câmera. Presidente, você está sem câmera. Quando o meu estava esse problema, eu não estava conseguindo ligar a câmera. Aí eu mudei de provedor agora, fui para o Edge, aí o Edge estava funcionando. Acho que foi problema no Chrome. Eu vou abrir a palavra para a relatora. Pode começar a fazer a leitura do relatório, que já está aberto aqui. Eu vou lendo o relatório enquanto eu vou resetar meu computador. Tá bom, presidente. Eu já vou abrir aqui e já vou lendo. Ok, esse é o 120. 120. Eu estou com a palavra relatora para fazer a leitura do relatório. Perfeito. Trata-se de recursos interpostos pela Fazenda Nacional, pelo sujeito pacífico, né, contra acórdão da segunda turma ordinária da terceira Câmara, da terceira sessão, que por maioria de votos do provimento parcial, recurso voluntário, para reconhecer o creditamento sobre transportes
e com processamento de RGC, consignando a seguinte ementa, né? Da parte de transportes. É legítima a tomada de crédito da contribuição não cumulativa em relação ao serviço de transportes e coprocessamento de resíduo gasto de cubas RGC decorrentes de produção de alumínio, né? Em relação ao refratário, cuja vida útil é superior a um exercício financeiro utilizados em conexão com outras máquinas e instalações imobilizadas, deve ser reconhecido como ativo imobilizado, afastando o conceito de insumos para fins de apropriação de crédito. E aí a Fazenda, ela também entrou com recurso especial, né? Então, primeiramente, entrou com recurso especial contra o acordo, trazendo, entre outros, que o colegiado ACOL considerou como insumo custos com bens e serviços utilizados depois de finalizado o processo produtivo, falando que não há que se falar em reconhecimento de direito ao crédito em relação ao serviço de transporte de resíduos industriais e que deve ser restabelecida a glosa dos custos com transporte e com processamento do RGC. Então, foi dado seguimento ao recurso especial em despacho, né, em relação à matéria conceito de insumos, gastos com serviço de transporte de resíduos industriais. O sujeito passivo também interpôs recurso especial, suscitando divergência em relação à aquisição de material refratário e serviços conexos e transporte e processamento de borra de alumínio. Então, foi dado seguimento em despacho parcial, né, ao recurso deposto pelo sujeito passivo apenas em relação à matéria possibilidade de tomada de crédito de contribuições sociais não cumulativas sobre o custo de aquisição de material refratário e serviços conexos. Contrarrazões ao recurso especial do contribuinte foram apresentadas pela Fazenda, trazendo, entre outros, que se o gasto beneficiar mais de um exercício social, ele deverá ser obrigatoriamente ativado e, neste caso, abaixo de cálculo, o crédito da não cumulatividade será despesa de depreciação incorrida no mês, e não o custo de aquisição. Então, esse é o relatório. A patrona vai fazer sustentação oral? Sim, gostaria. Tá. É melhor assim aguardar o presidente, né? Doutora Eduarda, por favor, eu peço a senhora aguardar um minuto, porque no finalzinho do relatório da doutora Tatiana, a conexão do senhor presidente caiu e, nesses casos, o retorno é logo em seguida. Aí, ao retornar, ele vai lhe conceder a palavra em até 15 minutos para fazer a sustentação oral. Tá ótimo. Por favor. Engraçado, né? Porque a internet do apoio tá com bom sinal. A internet do presidente tá com sinal perdido. Patrícia, nos escuta bem, Patrícia? Desculpa. Poderia repetir, por gentileza? Está escutando bem, vendo bem a gente? Agora sim. Uhum. É só o doutor Rodrigo que eu não consegui visualizar, mas a sala está tudo ok.
Agora sim, eu vejo no YouTube. Perfeito. Obrigado, Patrícia. Uma outra dica também, abre uma guia anônima e entre pela guia anônima. Foi o que eu fiz agora, orientado, não deu certo. Então, voto, doutora conselheira Tatiana. Presidente, eu já acabei de terminar o relatório, eu acho que agora é a sustentação oral, desculpa. Ah, tá. Já tem sustentação oral. Doutor Eduardo, a senhora tem até 15 minutos. Obrigada. Boa tarde a todos. A questão aqui, primeiramente, eu vou falar sobre o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, pela qual a Ubras contribuinte pugna pelo não provimento, devendo ser mantido o acórdão recorrido no que tange a reversão das glosas dos gastos com transporte e com processamento de rejeito de gasto de Cuba, RGC. Basicamente, as divergências suscitadas pela Fazenda Nacional são sobre o conceito de insumo, que o acórdão, eles alegam que o acórdão recorrido não estaria em consonância com o conceito delineado no acórdão paradigma, o qual sustenta que a legislação do IPI seria mais adequada para estabelecer o conceito de insumo no contexto da expressão insumos utilizados na fabricação de produtos. Basicamente, a União Federal baseia-se no conceito de insumo proveniente da legislação da regência do IPI. Ao defender o deferimento do recurso especial, a Fazenda utilizou razões de um voto vencido do acórdão 9303002659, tendo em vista que a relatora vencida entendia pela aplicação do parecer COSIT 6579 de PIS para os casos de PIS e da COFINS. Esse entendimento já foi muito superado pelas mais recentes decisões do Conselho e também do STJ, que pacificou a questão quando no julgamento do recurso especial, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos. Então, feitas essas considerações, a Fazenda insurge em face ao acreditamento desses créditos, desses serviços, tendo como esse fundamento e o fato de serem incorridos de forma indireta numa etapa posterior ao processo da obtenção de alumínio primário da Ubras. Entretanto, esse entendimento não merece prosperar, uma vez que o fato do gasto ocorrer em determinado serviço que sai da linha de produção ou mesmo ser posterior à obtenção do produto final, não significa que seja um gasto relativo a um bem e serviço que não guarde relação ou pertinência e essencialidade com o processo produtivo da Ubras. Nesse sentido, também, há diversas decisões que reconhecem a possibilidade de acreditamento nos casos em que o tratamento do resíduo, como é o caso, é exigido por forças de legislação ambiental que se dê um tratamento adequado a ele, não se podendo descartar de qualquer forma. Então, por essas razões, a gente pugna por essa parte pela manutenção do acórdão e pelo desprovimento do recurso especial da Fazenda. No que tange ao recurso especial interposto pela Ubras, que visa a reversão da glosa de material refratário, esse a gente considera que ele está presente em diversas fases do processo produtivo de alumínio, conforme foi demonstrado nos laudos juntados ao processo. Nesse sentido, o material refratário é considerado insumo, deve ser considerado insumo essencial ao processo produtivo, gerando, portanto, o direito a crédito a COFINS, como é o caso. O próprio acordo recorrido, ele reconhece que deve-se analisar a questão sobre o critério de essencialidade e relevância do bem, no caso, o material refratário. Por outro lado, no acórdão paradigma indicado pela Ubras, ficou reconhecido que expressamente reconheceu que o material refratário figuraria como uma figura híbrida entre insumo e bem do ativo indispensável ao processo de produção do alumínio nele consumido. Então, no referido julgado, estou consignado o entendimento que os gastos incorridos com a aquisição de material refratário dão direito a crédito de PIS/COFINS por guardarem relação de essencialidade e pertinência com o processo produtivo de alumínio.
mas que esses créditos deveriam ser apurados como ativo imobilizado com depreciação acelerada. Então, sob qualquer ângulo que se observe a questão, a Albras faz jus ao direito de crédito COFINS em decorrência dos materiais refratários e os seus serviços conexos, ainda que o aproveitamento de crédito seja via depreciação. Por essas razões, a Albras pugna pela reversão das glosas de material refratário, com o provimento do recurso e o desprovimento do recurso interposto pela União Federal. É isso. Obrigada pela atenção de todos. Obrigado, doutora. Com a palavra a relatora, doutora Tatiana. Doutora Tatiana, como todos os votos de insumo, a senhora pode resumir se quiser. É isso que eu ia pedir, presidente. Bom, eu estou conhecendo o recurso especial do sujeito passivo quanto da Fazenda Nacional, né? Acho que foi comprovado de urgência, acho que está muito bem descrito também em exame de despacho de admissibilidade. Agora, quanto ao recurso da Fazenda Nacional, que se insurge em relação aos custos gastos com serviços de transporte de resíduos industriais, né, se geram crédito ou não das contribuições, eu concordo com o acordo recorrido, né, tendo em vista que, sob a ótica do direito ambiental, a destinação sustentável de tais resíduos é medida que se impõe a recorrente sob pena de responsabilização por eventuais danos ambientais, né, decorrentes do descarte indevido. Então, traz aqui que, segundo dispõe a NBR 1004, o RGC é classificado como resíduo perigoso de fonte específica proveniente de produção de alumínio primário, contendo cianeto. Então, tem-se que o transporte desses resíduos até as indústrias cimenteiras decorre do cumprimento pela recorrente de imposições normativas. Então, por ter imposição legal, pelo próprio parecer normativo da Receita, número 5, há que se dar o crédito, né? Então, nessa linha, eu estou negando provimento, cito aqui o acórdão 9303009656, que a gente também vai no mesmo sentido, 9303009651. 9303008037. E, então, estou negando provimento ao recurso especial da Fazenda. Quanto ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo, que... Vamos votar primeiro da Fazenda. Perfeito, presidente. Doutor Luiz. Presidente, acompanho o parecer número 5, ele faz a exceção da necessidade de gastos posteriores, essa é uma exceção. Acompanho o voto da relatora. Doutor Rodrigo Mineiro. Com a relatora, presidente. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutora Érica. Sem microfone. Está funcionando? Com a relatora. Também voto com a relatora. Eu voto com a relatora também. Doutora Vanessa, com a relatora. Saltei, doutora Vanessa. Sem perdoar, eu. Dessa vez eu desculpo. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento do recurso interposto pela Fazenda. Agora, recurso do contribuinte. Certo, presidente. Quanto ao recurso do sujeito passivo, que ressurge com a discussão acerca... Nós estamos falando que nem Xuxa agora. Recurso especial do sujeito passivo. Gente, que ressurge com a discussão acerca da possibilidade de construção de créditos das contribuições sobre o custo de aquisição de materiais refratários e serviços conexos, né? Eu trago aqui no item 2 que a fiscalização entendeu e a instância ratificou que os refratários utilizados pelo recorrente no processo produtivo não podem ser classificados como insumos, vez que possuem vida útil estimada de 1.900 dias, né, que são 5 anos, e conforme foi atestado pelo próprio sujeito passivo. Então, como a gente sabe que estaria em ativo imobilizado, né, só poderia haver a condição de crédito sobre depreciação. Aí, por isso que eu estou negando o provimento do recurso interposto pelo sujeito passivo. Aí, eu só queria colocar aqui para a turma que teve algumas decisões que a gente foi além até, e a gente deu crédito sobre a depreciação, mesmo não sendo pedido. Aí eu só queria colocar esse ponto aí para o colegiado, porque eu acho que depois a gente acabou superando, né, isso, né, então é só para colocar aí para o colegiado, se o colegiado quiser discutir.
né, porque o pedido efetivamente foi só, né, em relação ao item, né, em si. Doutor Luiz. Presidente, eu acompanho o voto da relatora, nós já votamos nesse sentido. Com relação a comutar o pedido, eu entendo que não é possível, a gente não aceita essa comutação de infrações no lançamento e tem que ser coerente no pedido de ressarcimento em julgar aquele pedido, se aquele pedido ele é procedente ou não. A gente não pode criar uma nova lide para substituir aquela lide que aconteceu. Então, por exemplo, se fosse um lançamento, tivesse sido glosado o crédito e o sujeito passivo tivesse comprovado que, no caso, o que ele aproveitou foi a depreciação, a gente não poderia agora dizer, mas vamos glosar então a depreciação também. Então, eu acompanho a relatora, acho lógica a posição dela. Doutor Rodrigo Mineiro. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Belcia. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutora Érica. Com a relatora. Doutora Vanessa. Acompanha a relatora, presidente. Também acompanha a relatora. Então, em relação ao recurso do sujeito passivo, foi negado o provimento por unanimidade de votos também. Então, no total, no resultado geral, né, negado provimento por unanimidade de votos, negou-se o provimento do recurso especial interposto pela Fazenda e pelo sujeito passivo. Recursos especiais. Presidente, o item 121 é idêntico. Idêntico. Então, o item 121 é idêntico, mesmo resultado. E, doutora? Eduardo? Saiu? Sim, Está com conexão perfeita. Então, vamos fazer um breve intervalo. Ainda faltam 8 minutos para o intervalo, doutora Vanessa. Mas, Faltam quantos? 8 minutos para o intervalo. A gente vai ganhar de bônus desse? Então a gente volta 16h10. Ok. Obrigada, presidente.